Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à estreia da Psicologia Diários, podcast aqui formado por um grupo de psicólogos em formação, tá? E aqui a gente vai tratar de temas recorrentes da psicologia, inclusive assuntos mais sensíveis, então fica aí o alerta de gatilho. E nosso tema de abertura que a gente escolheu foi efeito Vedder, ou suicídio por imitação. Só que antes da gente entrar nesse tema, né, vamos nos apresentar, começando por mim, Juan Nunes. Então, meu nome é Fernando. O meu é Ana Clara. João. E o meu nome é Raya. Bom, então o que seria o efeito de Werther? Em 1974, David Phillips, seu estudo da influência da sugestão no suicídio, implicações substantivas e teóricas do efeito Werther, ele vai buscar correlações entre o suicídio de famosos ou de personagens fictícios, obras que aparecem isso, com ondas de suicídio que acontecem naquele período. E a esse fenômeno ele vai denominar efeito de Werther, em alusão ao clássico da literatura alemã Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito por Goethe. Nesse livro, o protagonista ele se mata ao não ter o amor correspondido da jovem Charlotte, que era comprometida. E segundo relatos, essa história iniciou uma onda de suicídios entre os jovens da época e que inclusive procuravam se vestir igual ao Werther. Então, Phillips, nesse seu estudo, ele vai achar uma correlação entre o suicídio de celebridades e pessoas com depressão ou transtornos mentais, e as chances aumentariam nos grupos das celebridades, por exemplo, como aconteceu com Marilyn Monroe, onde as chances de suicídio com mulheres nas faixas dos 30 anos aumentou. Mulheres que provavelmente teriam crescido acompanhando Marilyn Monroe, se inspirando nela, teriam essa chance maior, essa propensão maior ao efeito Werther. Para entender melhor o efeito Vedder, a gente tem que entender o que é suicídio, né? E suicídio, no dicionário, refere-se ao ato de suicidar-se, ou seja, ter a própria vida. E apesar de ser uma definição bem simples, né, a realidade demonstra que é um assunto muito delicado, não só por causa da sensibilidade necessária para trabalhar com o tema, mas também para estudá-lo, né? Porque para a obtenção de informações, a gente tem que ir atrás de pessoas que estão relacionadas com... São pessoas com pensamentos suicidas, são parentes de pessoas que cometeram suicídios, então é muito necessário ter essa sensibilidade, né? E uma das obras mais célebres dessa temática é O Suicídio, por Emily Durkheim, publicado originalmente em 1897, e que nos dias atuais ainda é usada como referência para estudar essa problemática. Essa obra trouxe uma visão do suicídio como uma questão social e não como um problema individual, o que é bem importante porque não é mais só sobre como aquela pessoa enxerga o mundo e sobre o que ela especificamente sente e sobre como ela é, mas sim como a sociedade está proporcionando àquela pessoa a estar ali naquela situação, sabe? O suicídio não vem só, o suicídio, tudo que antecede isso, não vem só da pessoa, de como ela nasce, de como ela é, mas sim sobre todo aquele contexto, e que tudo isso vai estar relacionado ao nível de integração do indivíduo na sociedade e à regulação social. E além disso, o autor classificou o suicídio em 4 categorias ou 4 tipos, que seriam eles: o fatalista, o altruísta, egoísta e anômico. Assim, o egoísta e anômico estão relacionados, respectivamente, com baixa integração social e baixa regulação social, enquanto o altruísta e o fatalista estão associados, respectivamente, a maior integração social e maior regulação social. E aí o Durkheim, ele também define o conceito jurídico de suicídio como morte voluntária, que resulta diretamente ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima, a qual sabia dever produzir este resultado. Portanto, para ser considerado suicídio, é necessário que seja proposital e não acidental. Segundo a OMS, com dados aqui de 2014, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente no mundo inteiro. E isso equivale a aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. Além disso, na faixa etária de jovens entre 15 e 29 anos, o suicídio acaba sendo a segunda maior causa de morte, estando atrás somente de acidentes de trânsito. E, em geral, o número de mortes por suicídio é 3 vezes maior em homens e há mais casos de tentativas de suicídio por mulheres. Já no Brasil, entre os anos de 1996 e 2016, foram totalizados 183.484 suicídios notificados, o que ia gerar uma média aí de mais de 8.700 suicídios por ano. Só que desde 2012 ocorreram mais de 10 mil por ano. Então, por exemplo, em 2019 chegou a atingir mais de 13 mil suicídios. E apesar do crescimento populacional, é claro,
existem cálculos comparativos que demonstram que a taxa de suicídio é variada, estando em um momento de crescimento. E diversos fatores são analisados a estudar o suicídio, tá? Como estado civil, laços familiares, ciclos sociais, condições econômicas, etc. E também questões culturais também são super importantes, né? A gente vê muito essa questão do suicídio no Oriente. A gente tem, por exemplo, os kamikazes, né? Que são pessoas que literalmente dão suas vidas para estar ali fazendo a cumprir a missão que é dada a eles. E os harikari, que tá aí, é um suicídio atrelado ali como honra no Japão. Inclusive essa cultura do suicídio no Japão também era muito forte com os samurais, né? Que preferiam morrer a continuar a viver depois que perdessem uma batalha, depois que fossem derrotados. Ô Juan, me repita, por favor, esse dado aí. Foram 13 mil suicídios por ano no Brasil? Sim, em 2019, foram mais de 3 mil suicídios no Brasil. Gente, olha só, dá uma média diária de 36 suicídios por dia. Algo extremamente alarmante que mostra que o assunto precisa ser debatido com urgência tremenda, digamos assim. E não só no Setembro Amarelo, né? Isso, exatamente, que é uma política que acabou se estabelecendo no Brasil, e eu vejo isso também na região Nordeste, em Caicó principalmente, que é a minha cidade, que só debate suicídio no período do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo tem várias faixas no meio da cidade, tem a galera distribuindo balãozinhos ao longo das faixas de pedestre, falando sobre o suicídio, mas no resto do ano não fala, não toca no assunto, é um tabu e ninguém pode falar. E é por isso que esse número tão alarmante, né? Porque 36 pessoas cometem suicídio por dia em 2019. É por isso que um número desse tão alarmante não é tão divulgado e também não é tão combatido, digamos assim. E o suicídio, ele também pode aumentar as suas ondas com base na situação que o país se encontra, como por exemplo foi em Collor, no governo dele teve uma onda de suicídios muito grande devido à péssima administração da economia, e agora a gente está aqui no governo Bolsonaro em meio a uma pandemia, provavelmente aumentou bastante o sofrimento psíquico aí diante de tanto neoliberalismo. É verdade, Fernando. E também me lembrou da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que teve aquela onda de suicídios enorme, principalmente entre os banqueiros, né, da época, entre as pessoas que investiam muito na Bolsa. Sempre analisado em caso de crise essa questão do suicídio, né, para ver como as taxas estão se relacionando. Inclusive, um dos artigos que eu li fazia até essa comparação do PIB do Brasil em relação à taxa de suicídio, né? E, enfim, é super interessante, assim. E aí, gente, fazendo um link, né, com o que Fernando trouxe anteriormente, eu fiz uma breve pesquisa aqui no Google, no site da OMS, e aí a organização ela fez um levantamento, né, sobre o número de pessoas que morreram de suicídio nas Américas em 2019, e esse número foi 97.339 pessoas. E ao longo da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que esse número tenha sido 20 vezes maior. Então é algo extremamente alarmante, né? Caramba! Isso é muito alarmante e pouco divulgado, então fica aí para a gente entender como suicídio é um tema extremamente complexo e que, apesar de a gente hoje estar falando aqui do efeito Werther, né, mais especificamente, mas tem diversas causas, como, por exemplo, a própria realidade política que a gente vive. Eu acho que o fator morte, né, estava tão em evidência nesse período ao longo do ano de 2020 que pode também ser uma das vertentes para ter ocasionado esse aumento de 20 vezes desse número, né? O que vocês acham? Porque, assim, tá diretamente associado às pessoas da família, né? Tipo, você perdeu um pai, perdeu uma mãe, e ali o significado de morte fica mais em evidência dentro da sua casa, dentro da sua família. E se você já tem uma tendência, digamos assim, acaba que
existe, vamos levar em consideração, entre aspas, um empurrão para você tentar, ou então você até cometer o ato, digamos assim, né? Certeza. E, tipo, na sociedade ocidental, nós temos um costume na verdade, é um tabu de lidar com a morte, né? A gente tem a questão do luto, toda aquela omissão de sentimentos, quando não é omitido, são emoções bem representadas e, assim, acaba sendo uma questão de tanto que ela estava ali presente, ela pode ter sido realmente Intensificada. intensificada, isso, realmente. Porque o luto, a morte, ela não é um tema que a gente costuma falar diariamente. Ela sempre está muito ocultada. Ela sempre ocorre, mas sempre é muito ocultada em toda a vida que ela acontece novamente. É como se fosse uma ressignificação daquela morte, daquela questão e daquele luto, né? Então, e na literatura, esse efeito Werther, ele apareceu primeiramente assim como na obra O Sofrimento do Jovem Werther, que foi escrita na Alemanha e lançada em 1774. Em um período assim que tinha grande expansão do protestantismo, do liberalismo, assim como seus ideais racionalistas. Essa corrente literária pré-romântica, ela acaba surgindo assim como um embargo na rigidez da racionalidade, exaltando valores como natureza, a beleza inatingível, a tristeza, o amor impossível, o sentimentalismo de maneira geral, assim, e também a melancolia. Goethe, que é o autor desse livro, né? Ele teve acesso desde sua infância a um ciclo privilegiado na sociedade, né? Em que seu pai ele era advogado e ele era também conselheiro imperial. No entanto, a sua visão crítica das problemáticas sociais elas não foram afetadas pelos seus privilégios. Já que na sua obra ele aborda compreensões de mundo, né, a partir do racionalismo dominista e das condições burguesas e também a disparidade das classes vividas no período. A obra ela é muito marcante na questão filosófica, assim, por tratar de temas como suicídio, que é um tabu, né? Tanto na época quanto na atual sociedade, como a gente já falou anteriormente. Mas também tem uma afronta, né, dos pré-românticos aos ideais iluministas, porque estes colocavam como a razão acima e já no ideal pré-romântico colocam os sentimentos acima da razão, que também remete à exaltação desses sentimentos. No livro, o narrador ele está viajando, né, para praticar advocacia e ele compartilha suas angústias com seus amigos através de cartas, até que ele encontra o seu primeiro amor, que resulta no seu aniquilamento existencial. Pois esse amor ele não é respondido como o narrador queria, já que a pretendente dele, que se chama Charlotte, ela é noiva de outro homem. E naquele período, né, principalmente, para uma mulher era muito complicado desfazer um noivado. Então, ele acaba não vendo saída dessa situação, coloca toda a sua felicidade cercada por esse ideal que ele tem, esse ideal romântico de um amor impossível, e ele não vê saída de felicidade e outra possibilidade de felicidade. E acaba colocando fim em sua própria vida, né? E que isso é muito romantismo, né? De tipo, o que mais a gente vê no romantismo é essa coisa eu quero você, mas se eu não puder ter você, que na realidade, até a própria mulher é colocada naquele patamar em que ela não pode ser alcançada. Então ele já sabe que não vai poder alcançar aquela figura e vai se matar mesmo assim, ou vai cometer suicídio mesmo assim, né? Não vai sofrer por causa disso. Então é uma obra que tem muita, puro suco do romantismo nesse sentido. Sim, e as obras desse período elas tinham um tom depressivo muito forte.
E aí, os autores que geralmente se colocavam como protagonistas na história, o próprio Goethe, né? Ele fugia da realidade dele, ora através da morte, né? Que no caso é o caso do protagonista desse livro, e ora pelo mundo onírico, pelo mundo dos sonhos, essa fuga da realidade. E essa fuga da realidade através do mundo dos sonhos me lembrou muito Lord Byron, que tem muitos poemas extremamente melancólicos. Foi um dos principais autores da Inglaterra do período romântico. Então, gente, como essa obra ela é rodeada pelas excentricidades românticas, né? O momento do suicídio do protagonista na obra, além de ser perturbador, por ser extremamente realista, bem descritivo e realista, provocou muita comoção nos jovens da época, que, envolvidos nesse processo catártico e depressivo, tomaram a mesma decisão do protagonista, que ele também se inspirou em um processo semelhante, em que seu amigo cometeu suicídio por um amor impossível, e estes jovens, espelhados no protagonista, colocaram fim em suas próprias vidas da mesma forma. Essa fase literária romântica, ela coloca como um de seus pontos principais e mais marcantes a relação entre o amor impossível, a renúncia e a agonia. E essa agonia, por si, ela é conduzida a partir dessa tentativa da vivência do impossível, né, como o Juan já destacou anteriormente. Porque muitas vezes, que muitas vezes são levados a casos extremos, como o final do protagonista do livro. Essa obra, ela, apesar de falar bastante sobre essa temática, ela não tem um foco principal na história do amor impossível do jovem Werther, mas sim nessa busca por esse amor ideal e a recusa envolvidas no trágico final de Werther, né? E no livro é colocado como um estopim da autodestruição do protagonista o beijo rejeitado por Charlotte, que é a sua pretendente, não pela falta da reciprocidade sentimental, mas sim pela barreira moral que esta mesma coloca como fator de impedimento para que essa relação aconteça, já que ela não se submetia a atravessar essa barreira porque ela era comprometida, né? E, curiosamente, o final da vida de Werther, ela ocorre pelo próprio disparo de uma arma antes tomada emprestada pelo noivo de sua pretendente. E essa obra, curiosamente, mesmo sendo fictícia, pelo momento vivido no século XIX, que foi seu auge, né, o auge do romantismo e da exaltação desses valores, possibilita uma melhor compreensão da sociedade do período, em que é mostrada a mulher ideal na alta sociedade alemã e a felicidade do protagonista espelhada somente nesse amor impossível do casal. Um dos principais pontos que envolve essa obra é chamado efeito Werther, que a gente já começou falando no início do podcast. E ele é provocado por essa leitura, por essa empatia, por essa catarse e com o conteúdo do próprio personagem, que acabou influenciando fortemente o comportamento social. Mas, afinal, qual é o motivo dessa obra influenciar tanto seus leitores? Um dos pontos mais discutidos, assim, é a narração em primeira pessoa, né? Como uma espécie de desabafo íntimo, em que não há omissão de sentimentos, mas sim a exaltação destes, né? Além disso, a empatia resultante do grande espaço dado ao motivo do suicídio e a agonia sentida pelo protagonista, e não pelo ato em si, acaba envolvendo os leitores no ideal romântico, em que a vida sem a sua plenitude não valeria a pena, já que ele coloca o enfoque dessa plenitude e dessa felicidade totalmente voltado para o seu objetivo inatingível de se relacionar com Charlotte. Gente, tem um artigo aqui que eu tava vendo acho que é Verônica Costa, de 2018, que ela faz uma associação direta, no caso, entre Romeu e Julieta, os sofrimentos do jovem Werther e o intuito de compreender o suicídio nessa época.
Na verdade, toda essa coisa de falar sobre o romantismo me lembra muito um livro que eu tô lendo agora, que é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. E, tipo assim, ele é extremamente contextualizado nesse século XIX, sabe? São coisas que a gente estuda no curso de psicologia e que a gente vê referências ali dentro, sabe? É muito incrível. E, assim, eu não sei do final, mas tem ali algumas coisas, alguns elementos. E, por exemplo, o Dorian Gray acaba se apaixonando, assim, de uma forma muito, muito romantismo, né, por uma mulher que ele meio que coloca ali no ponto de inalcançável, só que ao mesmo tempo ele já tá ali para se casar com ela, do dia pra noite, literalmente. E essa personagem tem essa associação com a Julieta, né, que ela é uma atriz, e é interessante porque, pensando sobre isso agora, dá até a teoria de pensar de que ela provavelmente vai morrer em algum momento, tá ligado? Porque talvez seja, eles queiram construir exatamente isso. Mas, enfim, eu acho muito interessante isso, porque tá fazendo essa associação de efeito Werther com João Romeu e Julieta, e no próprio livro que tem todo, assim, a energia do que é o século XIX também está abordando essa obra de uma forma até enfática, assim. Gente, e olha que interessante que eu achei aqui, né, no resumo do artigo, que fala assim, que lá no finalzinho ele diz que chegou à conclusão que nesse período a galera desenvolveu os livros, né, construiu os livros e tentavam demonstrar a perspectiva de que a admiração da morte como algo que demonstraria uma prova de amor pelo outro. Ou seja, você morrer pelo outro era uma prova de amor. Cometer o suicídio era uma prova de amor. Muito forte, né, gente? E acaba voltando ali para o que a gente tinha discutido lá no começo, né, de que suicídio também é o construído. Tem essas relações de honra que se estabeleceram lá no Japão, por exemplo, e aqui no caso seria uma relação de amor, sabe? Suicídio é realmente algo social que vai ser algo de que a gente vai estar associando a alguma coisa, né? Então, nesse caso, está sendo algo romântico, mas em outros casos podem ser um nacionalismo exacerbado, enfim. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o efeito Werther na cultura pop. E aí, eu trouxe aqui o exemplo da série 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês. Em março de 2017, a Netflix lançou aí todos os episódios da primeira temporada dessa série aí, bem teen, bem adolescente. E 13 Reasons Why é narrada por Clay Jensen, que é um menino que ele, em um determinado dia aí, quando começa a série, que ele tá voltando da escola, e ele encontra um pacote esquisito na frente da casa dele com o nome dele. E aí, quando ele abre esse pacote, ele descobre várias fitas cassetes. E aí, quando ele vai ouvir essas fitas cassetes, as gravações, ele descobre que as gravações foram feitas por uma menina chamada Hannah Baker, que era amiga dele e que ela tinha se suicidado algumas semanas atrás. E aí, nessas fitas, a Hannah, ela vai explicar que existem 13 motivos que levaram ela a se matar, né, a se suicidar. E aí, cada fita dessa vai contar um motivo, vai expor uma das pessoas que, né, no caso, causaram o suicídio dela. E cada episódio da série vai ser focado em uma fita dessa. E aí a série foi alvo de muitas críticas, muitas polêmicas e teve uma repercussão imensa. E essa repercussão alertou não apenas a mídia, como também os familiares, né, as famílias das crianças, dos jovens, de todas as pessoas que assistiam aquela série, dos educadores, dos médicos e dos profissionais de saúde como um todo, né? E a narrativa da série, aí vai vir um nome de spoiler, né? Tem abuso psicológico, abuso sexual, angústias que a menina sofreu no ensino médio, incluindo bullying, slut shaming, que é um termo no inglês que se refere a um fenômeno no qual as mulheres são chamadas, classificadas de maneiras pejorativas quando elas se comportam de uma maneira assim, fora da curva, né? Fora do padrão. Um quase revenge porn e estupro. E o enredo, ele não envolve só aquele típico clichê de série adolescente americana de líder de torcida e jogador de futebol e aquela rixa típica de nerd popular. A série, ela vai além disso, ela mostra os problemas familiares e as dificuldades nas relações que são comuns no período da adolescência. E aí, vale salientar que a série, ela faz bem em trazer o tema.
o tema do suicídio, que ainda é considerado tabu na sociedade contemporânea, porque ela não vai reduzir a morte, o suicídio, a explicações simplistas, né? A Hannah, ao longo de todos os episódios, ela vai estar ali mostrando sinais de profunda tristeza, de desinteresse em relação às relações que ela tem com as pessoas, de descontentamento quando ela vai executar todas as coisas que a gente faz no dia a dia. E são sintomas que lembram muito a depressão, muito embora a série não use essa palavra, né? E aí, o que a série erra feio e ela erra rude é em colocar apenas pessoas específicas como culpadas pelo suicídio da Hannah. Porque, como eu falei, cada episódio vai ser focado em uma pessoa específica que causou a morte dela, né? E aí, no caso, em fazer isso, a série ela está desconsiderando todo o conjunto de fatores que vão ocasionar um suicídio, como questões familiares, questões no colégio, questões de sexualidade, que inclusive tem na série. O que não significa dizer que uma pessoa, como um dos protagonistas lá da série, que ele vai abusar sexualmente dela, momento spoiler novamente, o que não significa dizer que por ele estar fazendo isso, ele não seja responsável pelo que aconteceu. Mas me parece um pouco reducionista você apontar apenas culpados específicos por um suicídio, quando a gente sabe que existe um contexto muito maior por trás disso. E aí, o diretor da série, achando pouco, ele foi lá e cometeu outro deslize. Ele fez questão de mostrar o passo a passo do suicídio da Hannah. E mostrando, inclusive, como ela planejou, executou cada detalhe ali do suicídio. Então, são cenas muito pesadas, explícitas, mórbidas. É quase um tutorial de como se suicidar. É uma coisa, assim, absurda, extremamente pesada. São cenas insensíveis e muito dolorosas de serem vistas. Ainda mais porque a série ela foi feita para um público predominantemente jovem, né? E aí, pouco depois da estreia, a série virou assunto na internet, em diversos debates em todas as mídias, vários profissionais da saúde caindo em cima, né, falando em como a série ela foi desrespeitosa, como ela tratou de uma forma errada a questão do suicídio. E só depois de toda essa repercussão que a Netflix tomou vergonha na cara para alertar em cada episódio sobre os gatilhos e os assuntos delicados e sensíveis. E também trazendo canais de ajuda psicológica como prevenção ao suicídio, o que deveria ter sido abordado desde o início da série, né? Só que mesmo assim, eu não acho que a Netflix tenha feito, digamos assim, suficiente, sabe? Tipo, você contando toda a história, pelo menos resumindo a história dessa série, já me deixa muito puto, porque me lembra que ela é realmente muito podre nesse sentido. E acho que uma das coisas que eu mais fico indignado é, é muito fácil você colocar algo, fazer um conteúdo que envolva um monte de coisa de gatilho, um monte de conteúdo pesado, e saber que aquilo vai render view, sabe? Então, tipo assim, o final da série foi muito terrível pra mim, porque ao invés de ser uma primeira temporada fechada para as pessoas terem seus problemas e meio que é, indo resolvendo, além delas terminarem piores do que elas começam, sabe? Todo mundo perdido, todo mundo lascado psicologicamente, e ainda tem umas 2 ou 3 temporadas a mais, né? Que assim, a última vez que eu vi alguma coisa dessa série era um trailer dizendo que tinha até um tipo de assassinato ali no meio, sabe? Então, assim, você pega ali o tanto de assunto pesado que tem e faz essa festa, sabe? Pelo amor de Deus. E eu vejo até como se a série quisesse trazer a imagem da Hannah como uma mártir, porque foi como se ela tivesse se vingado de todo mundo que fez aquilo com ela. E, gente, que coisa mais romantizada e terrível é essa de você mostrar, principalmente para pessoas jovens, que são ali o público predominante da série, né? Nossa, e além daqueles personagens mais clássicos, né, que são os culpados, entre muitas aspas, do que aconteceu com a Hannah, a gente também tem o próprio Clay, né, o protagonista, que é insuportável, diga-se de passagem, tá? Eu odeio ele, mas ele é literalmente, assim, um extremo daquela questão da culpa do suicídio, porque, na prática, né, se tivesse alguém que realmente colocasse juízo naquele povo, a série teria um episódio, sei lá, mas ele realmente acaba carregando a culpa da Hannah Baker sem necessidade alguma, sabe? Ele realmente leva aquilo pra ele e vira aquela coisa, aquela criatura que tá literalmente sendo o guerreiro da Hannah pra levar vingança às pessoas, sabe? Então, assim, é realmente uma situação horrível, 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 horrível. Queria perguntar se vocês não acham que também houve uma romantização do suicídio dela, não só
em mostrar todas as etapas, né, do ato dela, mas também em apontar aquilo como saída e melhora da sociedade lá na série, né? Olha, um dos pontos que são abordados é tipo a busca dela pela ajuda. Eu, quando assisti essa série, tem a busca dela pela ajuda na escola. Ela reclama sobre o bullying que ela sofre com. Só não me recordo com qual funcionário da escola mas ela reclama na escola sobre isso e eles não dão devida atenção que ela necessita sobre o assunto. Porque, assim, além do desconforto gerado ali, qualquer pessoa que assiste essa série, ela acaba alimentando o estereótipo do motivo do suicídio. Que um suicídio sempre vai ter um motivo. Tipo, geralmente, esse suicídio, na maioria das vezes, ele pode estar ligado a um caso depressivo, né? A uma patologia da depressão, que quase nunca é relacionada apenas a um motivo, apenas a uma pessoa, apenas a um evento. Geralmente são casos, problemas que são acumulados, não resolvidos, e também tem fator genético envolvido nessa questão, né? Então acaba que não é abarcado essa parte aí da discussão, né, na série, e eu sinto bastante falta disso. E de acordo com um estudo que foi feito por um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de São Diego, a série ela fez crescer as buscas por suicídio na internet, inclusive de métodos para pôr fim na própria vida. E aí a expressão como cometer suicídio teve um aumento de 26% nas buscas, seguidos por pensamentos suicidas e citações sobre suicídio. As expressões como cometer suicídio e como se matar aumentaram de 18% a 9%, respectivamente. Assim, logo após a série. E aí, uma curiosidade que eu acho importante citar aqui é que o autor do livro, porque no caso a série ela é baseada em um livro chamado Os 13 Porquês, e o autor do livro, que ele se chama Jay Asher, ele foi banido da Sociedade de Escritores e Ilustradores dos Livros Infantis por alegações de assédio sexual. Simplesmente. E tem isso na série, tem isso no livro. Gente, só para esclarecer, né, para o público, de que não é recomendado, a OMS não recomenda ter expressões gráficas de suicídio, né? Não, na verdade, até toda em relação a mostrar em série, filme, essas coisas, como também na mídia, sabe? De como alguém cometeu suicídio, porque acaba sendo um tutorial de como a pessoa pode tirar a sua própria vida, né? Então, você mostrar ali numa série explicitamente como aconteceu, sabe? Porque é mostrado como aconteceu, realmente vai contra o que a OMS tá se propondo a fazer. E outra coisa que eu queria comentar também é que a Hannah Baker, ela não é uma personagem única, sabe? No sentido de que existem arquétipos que nem ela na literatura, em filme, em série, em tudo que é canto. São personagens trágicos. São personagens que nada dá certo na vida deles e que no fim eles vão morrer. Tipo, literalmente isso, sabe? Um exemplo mais atual, e tá bem falado, bombando bastante aí na literatura, é de Uma Vida Pequena, que a gente também acaba acompanhando um personagem trágico desse. E é claro que quando a pessoa coloca, assim, todo esse universo em que muita coisa ruim acontece, as pessoas tentam defender também de que, nossa, isso é vida real, sabe? Isso acontece, a gente precisa debater sobre isso. Só que, gente, não é, sabe? Não é, é muito mais exagerado, tem muito mais drama para trazer conteúdo, tá ligado? Então, não é justo dizer que aquilo que está sendo mostrado é a vida, é a realidade como realmente é. Tem gente com vida horrível e passa por situações terríveis, mas é propositalmente colocado assim, você consegue perceber o ponto em que as coisas podem melhorar, de que a obra sempre está forçando alguma forma de colocar aqueles personagens para baixo para chegar no resultado que eles querem que chegue, né? Que é o suicídio. E aproveitando esse gancho, Juan, que você fez, eu fiz novamente uma pesquisa aqui, né? E aí, um artigo desenvolvido pela JAMA Internacional de Medicina, eu acredito que seja uma empresa dos Estados Unidos, não sei. Ele indicou que, após o lançamento de alguns filmes e obras, né, ao longo dos anos de 1950 e os anos 2000,
tais vídeos e obras como Um Corpo que Cai, que representa um detetive que segue possível suicida, 30 anos esta noite, Gente como a Gente e Sociedade dos Poetas Mortos, além das Virgens Suicidas, que também é outro filme, e a porcentagem foi só aumentando, como por exemplo, quando foi lançado em 1950, existia um índice nos Estados Unidos, e aí esse índice aumentou cerca de 20% após o lançamento do filme Um Corpo que Cai. E aí, já trazendo para mais recente, em 1990, quando foi lançado As Virgens Suicidas, mais precisamente em 1999, quando foi para divulgação, o índice de suicídio nos Estados Unidos aumentou cerca de 30%. E aí a gente já entra na discussão, né? O efeito Werther é verdadeiro ou não, né? E ainda dentro da parte das referências pop, a gente trouxe aqui alguns casos de famosos que se suicidaram e houve aí uma onda de casos de suicídio, né, exemplificando o efeito Werther. O primeiro caso deles é o de Robbie Williams, que, segundo o artigo publicado em fevereiro de 2018, na revista científica Plus One, as mortes voluntárias, ou seja, os suicídios, aumentaram 10% entre novembro e dezembro de 2014 nos Estados Unidos, provavelmente, né, por causa da influência do suicídio de Robbie Williams. E aí não dá para dizer que o aumento do número de suicídios foi totalmente devido à morte dele, mas com certeza as coisas estão conectadas. E aí o Robbie Williams, eu esqueci de comentar isso antes, mas o Robbie Williams ele era um ator muito famoso, fez filmes aí muito falados na mídia, como Jumanji, Uma Babá Quase Perfeita, Sociedade dos Poetas Mortos. E aí a gente chega no ponto importante, que é a forma como a mídia aborda os suicídios, né? Que é uma forma totalmente distorcida. Tanto é que a OMS aconselha os veículos de informação não entrarem muito em detalhes de como a pessoa fez para tirar a própria vida, porque quando a pessoa vê que alguém que ela conhece se suicidou, ela pode acabar se identificando com aquilo. Ou seja, pode acontecer uma influência. E aí, outro caso que eu trouxe foi o da Marilyn Monroe, que já foi citado em outro momento. O suicídio dela resultou em uma onda de suicídio nos Estados Unidos, com menções à atriz em algumas cartas de despedida. As pessoas escreviam cartas e citavam ela como, de certa forma, inspiração. E 197 mortes acima da média do país aconteceram naquele período ali, na primeira semana em que ela morreu, ou seja, uma elevação de 12% em relação ao estimado. Também é interessante lembrar aqui do suicídio de Kurt Cobain, porque ele se contrapõe a esses outros dois casos famosos. No caso, ele pode mostrar bem como essa recomendação da OMS de simplesmente não tratar detalhadamente do suicídio de uma pessoa famosa pode evitar muitos casos, pode evitar um efeito Werther. Porque quando houve o suicídio de Kurt Cobain, a mídia em geral, e principalmente a mídia de onde ele nasceu, se criou e morreu, tratou melhor ainda, com mais sensibilidade sobre o tema, e foi um sucesso em conseguir evitar ondas de suicídio por causa disso, ao contrário do que aconteceu com Robbie Williams e Marilyn Monroe, que foram expostos, né? Essa questão da mídia, no geral, está completamente relacionada com o efeito Werther, né? Até porque a própria idealização assim do conceito veio por causa da mídia, né? De espalhar casos de famosos na mídia. E eu acho que é realmente muito difícil controlar essa mídia que é tão folgosa para conseguir divulgar notícias primeiro, sabe? E você pega ali um famoso de que é conhecido quase que mundialmente e com uma coisa tão horrível, sabe, que acontece com ela. Então é óbvio que elas vão fazer tudo para estar ali publicando e primeiro do que as outras e às vezes até de forma mais exagerada. Então, por exemplo, eu lembro muito que não é um caso de suicídio, né, mas eu já vi muitos relatos do pessoal falando que quando teve a queda do avião dos Mamonas Assassinas, né, que eles morreram, teve muita divulgação das fotos deles, sabe, eles mortos e o pessoal divulgando fotos deles.
Sim, muito bizarro isso. É muito assustador você pensar que as pessoas foram lá tirar foto e vários jornais venderam essas fotos para outros jornais. Gente, que bizarrice é essa? Que a pessoa simplesmente é bombardeado com um monte de notícias assim na sua cara, um tapão assim na sua cara da morte de alguém que às vezes você gosta, tá ligado? E acho que um caso super recente que aconteceu foi de Marília Mendonça, que eu diria que até talvez assim tenha tido um pouco mais controle de mídia, porque, ou não, né? Não sei, realmente não sei. Que inicialmente tinha só tido a queda do avião e disseram que ela estava bem, e aí do nada, em todo canto tava dizendo que ela havia falecido, tá ligado? E por mais, novamente, não seja um caso de suicídio, a gente vê que são famosos queridos pelas pessoas, sabe? E é realmente muito necessário controlar a mídia e para tentar deixar o menos sofrível possível para o público tá vendo que alguém tão respeitado, tão admirado tá ali, passou ali por aquele momento horrível, né? Enfim. Então, gente, como esse caso de Marília Mendonça, que foi muito divulgado nas redes sociais, o efeito Vedder, ele é um efeito assim de imitação que chegou à tona a partir dessas divulgações de casos de suicídio, né? E isso, a partir da década de 70, começou a ser estudado por especialistas do efeito dessas notícias, né, do comportamento da sociedade. Assim, foi comprovado que essa influência existe, mas apenas para os indivíduos que se identificam especificamente com os casos divulgados. E hoje, a questão que cerceia esses casos vai muito além da responsabilidade jornalística acerca de como tratar essa informação sem causar o chamado gatilho, né? Pois a internet, ela descreve um campo de informações gigantesco em que grande parte nem mesmo se propõe a pensar sobre as consequências dessas divulgações e dessas publicações, né? Como já foi falado anteriormente. Tendo isso em vista, entramos no questionamento: como ocorrem e quais os efeitos da atual realidade informacional a partir do efeito Vedder? E com auxílio assim da fonte Google Trends, o texto Entre Baleias e Porquês, Efeito Vedder na Sociedade em Rede, de Pablo Nunes, é abordada uma importante relação entre os casos de suicídio marcantes e bem divulgados e a busca pela palavra suicídio no site de pesquisa no período, né? E ele tem como resultado o maior número de buscas próximo a esses acontecimentos e também o maior número de pesquisas sobre como cometer suicídio, né? Falando sobre essa pesquisa de como cometer suicídio, no período em que a OMS separou o mês de setembro para a prevenção do suicídio em 2012, acabou tendo um gigantesco número de pesquisas sobre essa questão de como cometer suicídio. E também sobre a questão do desafio da Baleia Azul, aparece também como elevador de pico dessas pesquisas. Nesse sentido, o texto ainda aponta a discussão acerca de como fazer a prevenção ao suicídio numa sociedade em rede e como ela se coloca necessária e merecedora de desenvolvimento, né, a fim de rastrear esses causadores de efeito Vedder na contemporaneidade e assim evitar a sua disseminação em massa, como já ocorreu em vários casos já mostrados aqui, e também pode continuar ocorrendo caso não sejam tomadas nenhuma providência sobre essa não preocupação, a falta de consciência sobre esse efeito e sobre como ele se aplica, né, quando não é tratado com responsabilidade. Sobre essa questão ainda das redes sociais, me lembrou muito a mobilização que muitas pessoas fazem no Setembro Amarelo. Na sua própria conta do Instagram, às vezes, Facebook e outras plataformas de divulgação na rede social, né? E isso, por exemplo, caixinhas de pergunta, ficar disponível para conversar com essas pessoas, acaba surgindo outra pauta que precisa também ser discutida, que esse contato com essas pessoas que estão psicologicamente instáveis, né, sem uma especialização naquela área, né, que pode acabar levando ainda mais gatilhos ou até mesmo a piorar a situação, né, que como a pessoa, apesar da boa intenção, né, de estar ali se oferecendo para escutar alguém, apesar de não tendo um estudo sobre aquele assunto, pode acabar prejudicando ainda mais a situação. Então, deixamos aqui a importância sobre essa perspectiva. Eu pensei aqui em algo que, só para a gente debater um pouco, né?
que a gente traz o Setembro Amarelo como uma ideia de prevenção ao suicídio, né? E aí o efeito Werther, ele está diretamente associado à perspectiva de falar muito sobre o suicídio, de estar demonstrando ali como o suicídio acontece. Será que o Setembro Amarelo, ele tem um efeito contraditório ao que ele é proposto? Assim, há um campo mais centralizado de pessoas realmente especializadas que estão fazendo aquele movimento para realmente conscientizar as pessoas. Eu diria que sim, está cumprindo o que se propõe. Mas quando a gente pega o mês inteiro sobre aquilo em que o suicídio vai ser mais falado, isso entra naquela questão de engajamento, né? Então tem muita gente que vai falar sobre isso sem um pingo de responsabilidade, simplesmente para ganhar like, simplesmente para estar ali, para estar recebendo seguidor, coisas do tipo, sabe? A minha filosofia em relação a isso é que eu penso que o negócio não é só falar sobre suicídio, sabe? Como se fosse de conscientização. É realmente falar sobre suicídio com responsabilidade. Então, não adianta você só estar falando sobre aquilo se você não sabe o que você está falando, porque, né, de vivências próprias da minha adolescência, a gente sabia muito que era depressão, muito que era suicídio, né? Sobre o que a gente achava que era, mas a gente não tinha consciência das coisas, a gente não tinha noção, a gente não tinha, sabe? Então, não é assim a disseminação do que é, mas sim saber tratar aquilo com responsabilidade. Diretamente associado com quem falar, ou quem vai falar dessa política, digamos assim, tratando o Setembro Amarelo como uma política. Com quem e a forma de falar, né? Sim. E aí, gente, fazendo uma ligação, né, com essa perspectiva que foi debatida anteriormente, eu trouxe alguns pontos, né, para a gente discutir diretamente ligados sobre o efeito Werther, que são as teorias de pesquisadores que debateram o sim frente ao efeito, ou então o não. E aí, ao longo de todo o trabalho, né, ao longo de toda a apresentação, no caso, a gente falou muito nessa palavra efeito. E aí a gente se esqueceu, né, de debater o que seria esse efeito. O que é efeito? Qual essa caracterização para essa palavra, para esse termo, no caso? E aí, de acordo com o Aurélio, ele traz que o efeito é algo construído a partir de um ponto inicial. Ou seja, é uma derivação de algo. Começa a se construir a partir de algo. E aí, tomando como base a teoria da Karen Scavaccini, eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar o efeito Werther, tá? E aí eu queria pedir para vocês participarem ao longo desse processo de demonstração, desse exemplo, no caso. E aí ela coloca lá que um aluno que é motivado, alegre e tira notas máximas, influencia os outros alunos que têm contato direto com ele a tirarem nota máxima, sim ou não? Sim, eu acredito que depende do nível de proximidade que os outros alunos têm com essa pessoa. Nível assim de... Pronto, ele é próximo. No caso, os alunos são próximos dele. Pronto. Então acredito que sim. Baseado assim no nível de proximidade, sim. Bem, eu acho que não, para mim não depende muito como eu acredito, eu acho, porque eu também penso nessa possibilidade de parecer, sei lá, desmotivador para a pessoa ter alguém que, não sei. Ahn, não, eu penso que também, quando fala muito sobre essa associação, eu penso logo que é, pode tanto ver essa junção, porque você se sente É parecido. efeito de comparação, você quer dizer? Sim, é porque, eu não sei, eu não acho que eu tenho uma opinião fixa sobre isso, sabe? Eu só realmente só conseguiria ter uma opinião se eu fosse atrás. Porque eu também penso na possibilidade de ser desmotivante para algumas pessoas, ou o próprio grupo acabar desmotivando aquela pessoa, porque aquela pessoa que tira notas melhores, né? Porque também tem muito essa questão enfim, é complicado, assim. Tipo, entra na questão também de não só de comparação, mas de identificação, né? Como é que aquela pessoa se identifica quando ela olha para aquela outra pessoa? Eu acredito que pode entrar nessa questão também, porque, por exemplo,
a nível pessoal, assim. Quando eu me identifico com alguém, quando eu me identifico com alguma situação de alguém, eu acabo, às vezes, me espelhando. Quando é de forma positiva, eu acabo me espelhando, né? Isso mesmo. E aí, gente, para a gente dando continuidade ao processo, vamos levar em consideração que a gente disse que sim, é possível esses alunos serem influenciados a tirarem nota máxima, a se sentirem felizes e alegres, tá? Aí vocês imaginem se dentro do âmbito da escola iniciar um processo de divulgação sobre esse hábito do aluno, né? E aí os professores começarem a divulgar na sala, sair na rádio escola, e aí todo mundo começar a falar sobre isso. Vai aumentar essa influência ou vai diminuir? Tá ali o auge do momento, todo mundo conversando nos seus círculos, as suas rodinhas, falando sobre essa perspectiva lá do aluno, que é motivado, alegre, e tira notas máximas, sai na rádio escola, todo mundo comentando. E aí, isso vai fazer com que as pessoas se influenciem a fazer a mesma prática que ele, a tirar a nota máxima, tentar tirar, no caso, a ser uma pessoa alegre. Como que acontece para vocês essa perspectiva? Vai acontecer mais uma influência ou não? Ou vai continuar do mesmo jeito? Eu acredito que sim, porque partindo de um ponto, assim, de que essa divulgação, ela se torna também positiva, né? Porque pode ser um tipo de recompensa para aquela pessoa, ela tá recebendo, digamos, um valor por aquilo que ela fez. Então pode ser que, tipo, outras pessoas se espelhem e queiram também receber aquilo como se fosse uma gratificação, né? Então acredito que pode aumentar essa influência. Isso, ou praticar os atos que o aluno praticou, né, Rayane? Eu vou mais pelo lado não mesmo. Eu penso mais nessa questão da desmotivação mesmo. Do tipo, sabe aquela história do seu primo que é melhor que você, tá ligado? Que o povo fala. Você não. Por exemplo, quando eu vejo aquelas Aquele que crianças. passou em medicina. Tipo, não é porque é aquela pessoa assim que eu necessariamente vou crescer que nem ela, tá ligado? Ou então que isso me motiva. Quando eu vejo aquelas crianças lá como é, no Caldeirão do Hulk, ainda existe Caldeirão do Hulk, fazendo cálculos incríveis e colocando coisas assim ao contrário, eu não quero ser que nem elas, tá ligado? Eu olho assim pra mim e fiz, meu Deus, eu sou um merda mesmo, viu? E sigo minha vida. E, tipo, eu acho que também tem muito a ver com a forma como aquilo é divulgado, né? Porque, por exemplo, na época do Enem, quando divulgam as notas da redação, sempre os colégios particulares, a maioria dos colégios, né, colocam as notas das maiores redações. E daí você fica vendo aquilo e as legendas, né? Os textos que eles colocam no sentido de que a pessoa deu muito de si, que aquele ali estava sendo o resultado dela. Mas às vezes outras pessoas que também deram muito de si também não têm aquele resultado. E aí a forma como esse tipo de conteúdo é liberado pode afetar outras pessoas negativamente, assim como positivamente. Então, eu acredito que tem muito a ver com a forma como você vincula esse tipo de coisa, principalmente nas redes sociais, né? Isso mesmo. E aí a Karen, né, que é a pesquisadora que a gente está se fundamentando para levantar esse debate, ela traz e é uma perspectiva muito interessante, que esse efeito nos outros alunos, ele só vai acontecer quando você já está propenso a fazer com que isso aconteça. Então, a partir dessa ideia, ela defende que sim, o efeito Werther é possível acontecer, mas você tem que estar propenso a fazer com que isso aconteça, ou seja, tem que atingir pessoas que estejam propensas a seguir aquilo como exemplo, a seguir o suicídio, no caso, de que nós estamos tratando, né, como exemplo. E aí ela coloca, né, que o suicídio por imitação, ou o efeito Werther, só acontece quando a pessoa já está em um estado de vulnerabilidade. E aí, a partir disso, inicia-se um processo de identificação com o personagem, que é o ponto inicial que ela traz ao longo da sua teoria, e logo em seguida, por essa identificação ser tão ali, digamos assim, próxima com a realidade dele, porque, por exemplo, você lê um livro de alguém que sofre por amor por uma pessoa e você está na mesma condição que aquela pessoa, em um processo de
de rejeitação, de ser rejeitado, no caso, de rejeição, isso. E aí, logo em seguida, você vê que ali no livro, o jovem Werther, ele utiliza aquela perspectiva como exemplo, como ideia, para materializar o seu amor, digamos assim. O suicídio é uma forma de materializar o amor e fazer com que aquela pessoa perceba que ele a amava. E aí, nessa perspectiva, trazendo para a realidade aquela pessoa que está se identificando com o personagem, possa ser que ela faça o mesmo para tentar demonstrar que a outra pessoa não é que ela o ama, a ama, não é mesmo? E aí também a autora traz, ao longo da sua teoria, que também depende de como esse processo é retratado na mídia. E aí, se for muito romantizado, trazer informações muito simplistas, muito detalhistas, ou dizer que a pessoa encontrou a paz, por exemplo, ao cometer suicídio, possa ser que aconteça o desenvolvimento desse efeito Werther. Entenderam? Nossa, agora que você falou sobre isso, dessa coisa do encontrou a paz, eu pensei agora sobre essa coisa fulano e tal, com certeza está num lugar melhor agora, porque estamos vivendo no inferno, sabe? Que é bizarro, porque é uma forma diferente de lidar com a morte, né? De querer amenizar ela, não sei, essa coisa cruel demais. Só que ao mesmo tempo, não sei se isso fica como algo feliz demais também, não sei. Como se entrasse no próprio pensamento daquela pessoa que cometeu suicídio, né? Em que ela provavelmente estava buscando a paz, né? Estava vivendo um desconforto muito extremo e encontrou como única saída cometer o suicídio. Muitas vezes é utilizado esse ponto de vista justamente para amenizar, como o Juan falou, né? Uma espécie de eufemismo daquela situação, já que muitas vezes, quase sempre, na verdade, é um baque muito grande, porque existem casos em que as pessoas não conseguem identificar que pode estar acontecendo alguma coisa de errado. Então, geralmente, esse discurso é utilizado como uma forma mesmo de amenizar a situação. Dando continuidade a essa perspectiva, né, que a autora trouxe para a gente, eu trouxe um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, no qual é apresentado que estima-se que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos apenas pelo ato de falar sobre o suicídio. E aí, a partir disso, e a partir dessa perspectiva que a autora trouxe para a gente, nós podemos compreender que o efeito Werther ele não é ocasionado não pela forma como é tratado a morte de alguém famoso, ou... Não é causado pelo ato da morte da pessoa famosa, mas sim pelo fato de como isso é retratado na mídia. Ou seja, o efeito pode ser ocasionado a partir do fato de divulgação, ou seja, de como ele é compartilhado entre as pessoas. E aí, gente, para a gente dar continuidade, eu queria perguntar para vocês, que é também uma pergunta trazida pela autora, né? Que a culpa é ou não é de Werther? Existem outros pressupostos teóricos ou midiáticos para que esse efeito aconteça? Não, a culpa não é exclusivamente de Werther, sempre vão existir outros fatores que vão influenciar mais ou menos, mas vão estar lá juntos. No caso da época de Werther, né, segundo os relatos que houve uma onda de suicídios baseados na obra, como Ryan falou, uma parte da ideologia da época era o romantismo, que estava muito forte, e era essa excentricidade do ser, essa valorização das paixões exacerbadamente. E assim como nos dias de hoje, apesar de não ter mais tanto romantismo, graças a Deus, mas existem outros fatores. Existe o fator de admirar aquela pessoa que cometeu suicídio, existe já dificuldades que cada um passa na sua vida, sofrimento psíquico que é gerado ao longo do tempo inteiro. Então, sempre vão existir outros fatores, até porque o efeito de Werther ele é mais provável em pessoas que já vão ter depressão, já vão ter algum transtorno.
Mas aí, gente, para a caracterização do efeito, no caso, né, a autora traz que a mídia, como ela é algo visto, né, no caso, como benéfico para a sociedade, mesmo que dependendo da forma como ela divulgue, esse efeito pode ocorrer, no caso, que a culpa sim vai ser diversa, porque é ele que está sendo trabalhado ali naquela perspectiva temática que a mídia está divulgando. Mas se a gente olhar pelo lado crítico, no caso, a culpa é da mídia, porque ela fez toda essa divulgação, toda essa romantização do caso Werther, no caso, né? E aí agora, gente, nós vamos para trabalhar agora as teorias do não frente ao efeito Werther. E aí tem um cara, que ele é um cientista e filósofo brasileiro, que se chama Márcio Morgan, e ele traz uma interpretação muito significativa para esse efeito, né, para os estudos do efeito, que inclusive ele inicia um dos seus livros, porque ele é filósofo, ele já escreveu diversos livros, dizendo que não, a culpa não é de Werther. E aí ele tem que a interpretação que se tem do efeito Werther somente a partir da onda de suicídios provocada após o lançamento do livro pode ser equivocada, porque justamente não leva em consideração todos os outros pressupostos, né, para que isso aconteça. Então, essas teorias, justamente, eu vejo ela, né, quando eu estava estudando sobre o efeito para participar com vocês aqui do podcast, que elas vão se complementando, uma vai ajudando a outra, porque uma apresenta todos os traços ali, né, falando da mídia e de tudo mais, e no final retoma Werther por causa da mídia, né, e aí essa outra já traz diretamente a culpabilização de como isso é tratado na sociedade, de como o efeito Werther é tratado e divulgado. E aí, a partir disso, ele defende que não, que a culpa não é de Werther, que o efeito Werther não acontece, mas ele é propenso a acontecer se acontecer uma divulgação ampla e tudo mais. E é isso, gente. Calma, calma. Ele diz que não existe, mas diz que se for divulgado demais pode existir. Isso, exatamente. Ele traz essa perspectiva associando eu associei, no caso, juntamente com a perspectiva da outra autora, né? Que ela apresenta todos esses traços, mas no final associa diretamente a Werther. Já ele não, ele associa diretamente às outras perspectivas, entendeu? Que no caso é a forma com que aquele caso está sendo divulgado, né? Isso mesmo. Então, ele entende que, dependendo da forma como é divulgado, existe o efeito Werther, não é isso? Isso seria dentro dessa perspectiva, mas ele não defende, tipo, ocasionar a partir do ato, entendeu? O processo ser desenvolvido a partir do ato, a partir de, tipo, você lê o livro, você já começar a ter tendências, mas não. É a partir de como isso está sendo tratado na sociedade, entendeu? Mais ou menos como eu falei, logo antes de João trazer essa teoria, tipo, eu acho que ele vai dizer que o efeito Werther pode acontecer, mas não é por causa que o cara escreveu um livro onde um cara se matou, e sim por causa dos contextos que rodeiam as pessoas daquela época, que estão lendo, que estão acompanhando o suicídio da pessoa famosa, sabe? Já é sobre ela, sobre como está sendo tratado. E a gente discutiu muito isso aqui já no podcast, inclusive, por exemplo, quando a gente falou da OMS, que recomenda não tratar detalhadamente dos suicídios e como ocorreu, e simplesmente essa medida já reduziu bastante o suposto efeito Werther, como a gente viu, por exemplo, no suicídio de Kurt Cobain, que não aconteceu o efeito Werther, mas em outros suicídios de famosos em que foi amplamente divulgado, muito falado, muito exposto, detalhado, aconteceu. Isso, exatamente. Mas nesse caso de Kurt Cobain, por exemplo, teve aumento de ligações suicidas, né, durante essa época. Não teve suicídios, mas tiveram captações aí de um aumento de ligações suicidas, né?
Mas eu acho esse debate muito interessante, porque eu acho que entra muito naquilo que a gente vive falando no curso de psicologia, e se perguntando, que é se o que a gente consome influencia a gente, né? E se como influencia a gente. Porque é meio que isso, uma pessoa acaba lendo um livro ali que traz esse personagem dramático, esse personagem trágico, e aí será que essa pessoa está sendo influenciada por ele ou essa pessoa se identifica com ele? Sabe? Ela começa a agir como ele porque tem essa identificação ou porque essa pessoa acaba sendo influenciada por aquele conteúdo que ela está consumindo, né? E aí nessa última teoria que você disse, por exemplo, já está dizendo que não é sobre é, essa influência, né? Não é porque ele lê um livro que ele vai se matar, mas sim porque ele já tem antecedentes ali. Sim, tipo, exatamente. Como aconteceu com Kurt Cobain, a gente também viu acontecendo quando a Ana Clara trouxe os dados dos três porquês, né? Aquela série em que também acontece essa romantização do suicídio, também ocorreu um aumento nas pesquisas, nos termos de como se matar, etc. Mas já escolhendo aqui um lado no debate, que eu não aguento ficar em cima do muro, eu tô completamente com o lado que diz que não, com as teorias que dizem que não, porque não creio que é simplesmente por causa que tem essa romantização e tal, que vai causar isso. Acredito que pode ter sim uma parcela de culpa, mas não vai ser nem a maior parcela da culpa, sabe? E sim outros contextos, outros fatores que influenciam muito mais. Já levaram a pessoa a estar ali propensa a isso. Mas aí, tipo, na busca por evitar esse suicídio, a gente não pode tirar do debate os dados que nesses períodos em que ocorre grande divulgação, casos de suicídio acabam aumentando, né? A gente não pode tirar isso de jogo. Porque, assim, o objetivo sempre vai ser, apesar de não ser relacionado, talvez, diretamente, sempre vai ser o objetivo evitar esse suicídio, né? Então, assim, mesmo não sendo diretamente um fator de que pode causar o suicídio, que eu também acredito que não é um fator isolado que causa o suicídio, acaba sendo uma forma de gatilhar aquilo que já estava dentro, que já estava naquela pessoa, né? Então, mesmo assim, a gente traz aqui para o debate a importância de discutir a forma com que esses suicídios são divulgados, né? É justamente isso, de que sempre vai cair nessa coisa da forma como isso é tratado, principalmente nas mídias, né? Principalmente se você levar em consideração os 13 porquês, né? Porque antes de toda a repercussão da série, não tinha aviso sobre gatilhos, de questões sensíveis, de abusos, de estupro, de tudo isso. Não tinha esse tipo de aviso. Então é muito complicado você inserir esse tipo de coisa na cultura, no entretenimento, que muita gente assiste, sem você avisar nada antes. E aí, inclusive, aqui no Brasil, na época do lançamento da série, o Centro de Valorização da Vida observou assim, um crescimento absurdo dos pedidos de ajuda. Tipo assim, a média de e-mails recebidos na semana do lançamento da série aumentou de 55 para 300. E os acessos ao site, né, desse Centro de Valorização de Ajuda cresceram muito nesse período do lançamento da série, justamente com eu entendo que é como se fosse uma ação e reação, né? Claro que a gente sabe que existem vários outros contextos e várias outras questões aí no meio disso, mas essa questão de como é tratado pelas mídias, principalmente, vai ser sempre muito influente no resultado que isso vai ter sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas. Então, tipo, não é tipo porque, no caso da teoria que diz que não, né? Não é porque, por exemplo, o livro Werther não é o maior culpado que a gente tem que negligenciar a responsabilidade nisso, sabe? E de como é tratado. Então, apesar de ter fatores externos
e contextos que vão levar aquelas pessoas a isso, a já estarem propensas e tal. Também isso não significa que temos que se atentar somente a isso. Temos que também se atentar, como a Clara acabou de falar, sobre como isso é tratado na mídia e sobre prevenir isso, pelo menos na última hora, né? Ou seja, na hora em que acontece um suicídio de um famoso, por exemplo, e tratar isso com delicadeza na mídia para que não favoreça o acontecimento de um efeito diverte. E aí, gente, trazendo novamente, retomando, né, a teoria do Márcio, que é essa do não, ele diz que a culpa não é diverte, e que esse é um problema de sentimentos, de estética, de vida, de família, de realidade financeira e principalmente de realidade psicológica. Eu acho importante, gente, a gente finalizar o podcast, né, compartilhando com todo mundo o número do Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Se vocês estiverem precisando de ajuda, os nossos ouvintes podem ligar lá, que tem pessoas capacitadas para conversarem com vocês e para principalmente escutarem o que vocês têm para falar. Entre o sim e o não, o efeito Werther ainda está muito longe de ser totalmente validado enquanto causador dos suicídios por imitação, o que não significa dizer que o assunto não seja de extrema importância dentro do contexto do crescente número de suicídios na contemporaneidade. E é isso, gente. Terminamos por aqui o primeiro episódio do Psicologia Diário. Eu espero que vocês tenham gostado e que a conversa tenha atingido seu fim, que é divulgar conteúdos científicos para a nossa comunidade. Tchauzinho e até o próximo episódio!